2h02, a conversa fluiu bem aqui, a conversa prevista com o deputado Luiz Gonzaga. Tem aqui uma observação, uma pergunta, uma provocação do Pablo Taumaturgo. Itaã, queria lembrar o nobre deputado que até pouco tempo tinha 20 barcos ambulância do Juruá jogado no terreno da KGACRE, lá em Cruzeiro do Sul. Todos com motores de 60 HP novos. Gostaria de saber o que o Estado fez com essas ambulâncias náuticas, não só ela, como vários barcos escolares, que hoje ninguém vê mais. Então, além das ambulâncias, ele está falando, tinha também os barcos escolares. Quer saber se o senhor tem essa informação, que destino, afinal de contas, isso aqui é um dinheiro público, você tem informação a respeito disso? Olha, eu acredito que esses barcos não sejam do Estado. Porque a saúde, essa saúde itinerante, ela é do município, não é do Estado. Né? O Estado já trabalha com o sistema mais complexo. Né? Então, eu acredito que não seja do Estado esses barcos. Agora, com relação aos barcos, com relação para atendimento aos alunos ribeirinhos, o governo tem alugado os barcos que tem feito isso, não só o governo, a Secretaria de Educação. Ela abre edital. Ela abre edital, Exato. Né, as pessoas concorrem e isso está em funcionamento. Agora, deputado, eu acho que é bom nós valorizarmos essa informação. Eu sempre valorizo a informação do ouvinte, do telespectador. Uhum. O senhor, na condição de deputado, ele está dando uma informação para o senhor aqui. Ó, tinha 20 barcos ambulância. Acho que é bom o senhor dar uma procurada, né? A gente vai dar uma verificada. Agora, eu me lembro que eles chamavam ambulância. Tinha uma. Ambulância? Tinha uma na época do governo do Tião Viana. Eu lembro de uma, somente uma. Tá. Bom, eu vou aqui mudar um pouco, deixa eu ver se aqui tem, vou mudar um pouco a prosa. Você teve 6.000 e poucos votos, não foi? 6.600. O PSDB saiu menor das urnas em 2022? Em São Paulo, a gente não sabe mais nem que rumo que o PSDB vai tomar, né? Como é que está aqui no Acre? Que leitura que você faz, Gonzaga? Olha, nós fizemos na eleição passada, nós tínhamos um vice-governador, nós tínhamos uma deputada federal e nós tínhamos 2 deputados estaduais. Né? E isso ficou só, nessa eleição, ficou só um deputado estadual, que sou eu. E que lição o PSDB tira disso? Vocês já fizeram ali uma tucanagem, uma reunião de avaliação? Está pensando em fazer ou não vai fazer e o PSDB é isso aí mesmo? Não, nós fizemos uma reunião com algumas pessoas do partido já e o partido tem que se reinventar. Não só a nível de estado do Acre, mas também a nível de Brasil. Porque as urnas deram uma mensagem. Então a gente precisa entender as mensagens das urnas e fazer um trabalho para se reinventar, reconstruir o partido no estado do Acre e reconstruir o partido também no Brasil. A gente precisa, hoje, por exemplo, tem várias lideranças que querem vir para o partido, tem liderança de Marechal Taumaturgo, tem liderança de Cruzeiro do Sul, tem liderança de Rio Branco, de vários lugares, mas a gente precisa ter uma atenção melhor para essas pessoas e uma executiva que também trabalhe essa questão de fortalecer o partido. Quando você fala em o partido ter que se reinventar, para que rumo você está apontando? O que isso exige? Por exemplo, né, a gente tem que mudar em algumas atitudes. Uma delas é trabalhar e buscar lideranças, né, dar mais atenção para a nossa juventude, né, fazer cursos, por exemplo. Curso de formação política? Curso de formação política, entendeu? Nós temos hoje, lá em Brasília, um setor que trabalha isso. Instituto Teotônio Vilela. Instituto Teotônio Vilela, entendeu? Então nós temos que trabalhar isso. Nós temos que nos modernizar, nos atualizar e trazer as pessoas para perto. E a atual gestão do PSDB, pela tua fala, não tem feito isso, né? O resultado está aí. O resultado é isso que nós estamos tendo. O resultado das urnas disseram. O resultado das urnas, essa também é uma coisa bacana que o governador
sempre tem dito isso nas entrevistas que tem feito. Ele fala a respeito de que as urnas deram um recado. Que recado que você ouviu da urna? A eleição do governador Gladson Camelim em primeiro turno, por exemplo. O que isso te diz? Olha, eu acho que a reeleição no primeiro turno do governador Maia foi um trabalho pessoal dele. As pessoas votaram na pessoa do Gladson pela forma como ele é. E a forma como ele trata com o eleitor, com as pessoas, sempre com alegria, trata bem. Então isso faz com que o eleitor se aproxime e tenha uma visão positiva do governador. Então, para mim, a votação do Gladson foi uma conquista pessoal dele. Isso não é um risco de a gente confundir a figura, a persona, o homem com o gestor? Eu acho que isso varia muito. Porque, por exemplo, pela votação que ele teve, se ele tiver um sentimento de gratidão, ele vai aprimorar o governo dele, que é o que ele está dizendo que vai fazer. E a gente espera que seja isso realmente que ele faça. Porque o governo precisa avançar. Nós tivemos uma pandemia, mas já está para trás. No próximo governo, um novo governo, e com as graças de Deus não vamos ter nenhum problema. E aí realmente vai chegar a hora de fazer aquilo que ele está dizendo que vai fazer, que é avançar no governo dele. Tem aqui a dona Eliette do Castelo Branco, está fazendo a seguinte pergunta. Itaã, por que você faz de tudo para culpar o Gladson? Mesmo o cara ganhou em primeiro turno, aceite que dói menos. Aceite que dói menos. Não é, a questão não é aceitar ou não aceitar, eu preciso entender essa cena, porque um governo que tão pouco fez, agora essa ideia de que ele se desloca do próprio governo e que as pessoas se identificam com esse jeito pessoal dele, isso me parece que é uma leitura que é verdadeira. Agora, eu não sei qual é o limite disso, porque as pessoas precisam de um governo que dê respostas. Mas então, se você observar também, o governo melhorou. Por exemplo, o governo passado deixou os salários atrasados. E dizia-se que ele também iria atrasar. O governador Gladson não só pagou em dias, como também contratou muita gente para a saúde, para a educação, para a polícia, policial militar, policial civil. Então, e está pagando em dias. E se você observar também, ele está cuidando dos prédios públicos. Ele tá reformando todos os prédios públicos, estão sendo reformados. O DERAC, por exemplo, estava sucateado. Comprou mais de 100 máquinas, está dando resposta para o setor produtivo. O Cruzeiro do Sul, por exemplo, está sendo feito um trabalho ali muito bom na área rural. Né? E tem mais, além de ter comprado equipamento, alugou muito maquinário para atender a área rural. E desde o primeiro ano de governo, que fez convênio com as prefeituras justamente para recuperar os ramais. Então, muita coisa tem sido feita no governo do Gladson. E a sociedade consegue ver isso também. Você destacaria quais prioridades para esse segundo mandato? Ele tem falado em um tom assim, um pouco brincalhão, como é de costume, né? Diz que o melhor está por vir. Quais áreas você, se pudesse orientar, falaria com o governo? Olha, uma delas é o setor produtivo. Por quê? Porque sem produção não tem solução, o Estado tem que crescer. E o governo, e você não consegue inventar roda. Rondônia é um exemplo disso. Como é que Rondônia cresceu? Quando passou a investir no setor produtivo. Eles criaram um plano lá, que eu acho que era Plano Flora. Foi um plano que trabalhou o desenvolvimento rural, não só em apoio ao produtor, mas também na construção de rodovias, pavimentação de rodovias. Então fez com que Rondônia hoje fosse a potência que é. E tem mais, é natural que agora esteja chegando a vez do Acre. Por quê? Porque Rondônia não tem mais, você não consegue comprar mais terra em Rondônia. O preço está muito alto. Então é natural que os investidores venham para onde? Se dirigem para o Acre para poder comprar terra aqui. Agora, para isso nós temos que ter estradas. E isso já rendeu problema para a polícia aqui, né? Porque já tem grupos espertos, mais espertos que o rei, que já tem quadrilhas que já tem operações policiais que identificaram essa questão de
de pessoas de Rondônia que vieram para cá, invadindo áreas de reserva florestal. Gente bem organizada. Isso aí é um problema. Mas tem muita gente vindo de Rondônia, tem vindo de Goiânia, tem gente de Mato Grosso também comprando terra. Por exemplo, Cruzeiro do Sul vendeu muita gente. Só num período que eu fui lá, tinha 10 goianos lá, fazendeiros, que venderam as terras lá e estavam tentando comprar em Cruzeiro do Sul. Ou seja, então a informação que você está passando é que o mercado imobiliário aqui está aquecido nessa área. Está aquecido nessa área, exatamente. E a tendência é crescer cada vez mais. Porque inclusive essa ponte que foi feita aí, abriu muito espaço para cá. Agora você imagine se for feita uma estrada para o Pacífico. Como é que não vai ficar isso aqui? Imagine se for feita uma política agrícola decente aqui. Pronto. Não é? Isso, também. Tem aqui a dona Zeza, lá do Valteraço, não é isso? Boa tarde. Pergunta para o deputado o que os deputados estaduais podem fazer para regularizar o assentamento aqui. É Valteraço, não é o nome do projeto de assentamento? Sim. Essa é a Zeza. Estamos aqui há 7 anos e ninguém faz nada. Olha, tem que ver primeiro que geralmente quem faz o assentamento é o INCRA. Né? Isso aí teria que ser algo, teria que provocar o INCRA para poder trabalhar a regularização desse assentamento. Até porque sem regularização não tem como eles conseguirem empréstimo, não tem como eles crescerem. Porque se não tiver o documento da terra, o banco não faz empréstimo. Então, por isso que é muito importante, eu vi inclusive uma entrevista do governador, uma das coisas que ele pediu ao presidente Jair Bolsonaro foi justamente esse, que ajudasse a resolver o problema de regularização rural no estado do Acre e também que ajudasse também não só na recuperação da BR, mas também na reconstrução da BR-364, que é tão importante, né, não só para o Vale do Juruá, mas também para o Acre, porque é a espinha dorsal, é que liga o Acre, liga Rio Branco aos municípios do Juruá. O Luiz do 15 está perguntando o seguinte: boa tarde, pergunta para o deputado, quando ele fala em se reinventar, que o PSDB tem que se reinventar, ele está falando da candidatura do Minoro? Porque o Minoro não foi eleito. Segundo o que ele está falando aqui, o Minoro não teve ajuda do PSDB? Não, o Minoro teve ajuda do PSDB, sim. Generosa, não? A candidatura do Minoro era simbólica? Foi uma surpresa não ter sido eleito? Não, muito pelo contrário. Todo mundo acreditava que o Minoro seria eleito, até porque o Minoro foi o 17º parlamentar mais votado no estado para deputado federal e o segundo na capital, Rio Branco. Então isso aí mostra o potencial que o Minoro tem no nosso estado. Agora, infelizmente, os demais candidatos não tiveram a votação que a gente esperava para poder atingir o coeficiente. E se não atingir o coeficiente, não tem como, não elege ninguém. E o que aconteceu com o PSDB foi que o PSDB não atingiu o coeficiente. Mas o Minoro foi muito bem votado e deu uma resposta muito positiva, não só para o partido, mas também para a sociedade acreana do potencial que ele tem. As mudanças na legislação eleitoral, na tua avaliação, mostraram a que vieram nessa eleição? Só 3 partidos estão representados na Câmara Federal, por exemplo, né? Eu acho que isso é muito bom no sentido de reduzir o número de partidos. Eu acho que isso é muito positivo, porque nós temos aí partido demais nesse país, inclusive muitos partidos de aluguel, que é só uma pasta. Então, eu acho que isso tem que se acabar. A gente tem que reduzir o número de partidos que realmente concorram. E partidos que tenham projetos. Tenham projetos que sejam claros diante da sociedade. E é isso que o PSDB precisa dar uma chacoalhada, né? Isso. Bom, tem aqui uma pergunta que é a seguinte: pergunta ao convidado por que o governo não pagou e nem deu uma resposta em relação à rescisão para os ex-funcionários do DEPASA e do DETRAN. São cerca de 550 funcionários, pais e mães de família. O que é essa questão da rescisão dos funcionários do DEPASA? Olha, isso aí realmente eu não sei. Eu não sei como é que está isso. Eu tenho que me informar de como é que está essa situação desses servidores. Mas o ideal é que o governo, como fez com os demais servidores, o governo pagou muitas rescisões, inclusive deixada pelo governo anterior. E é ideal que eles paguem, que pague também, se é que existe esse problema, que pague também
os servidores do DEPASA e do Detran, né? Pergunta para o deputado que se o governo continuar na inércia do primeiro mandato, não seria o caso dos deputados que pegaram carona com ele, de incentivá-lo, de cutucá-lo, para que não se repita o desastre? E aí eu aproveito essa pergunta do internauta para falar a respeito do papel dos deputados de situação e de oposição. Os teus colegas da oposição na Aliacre foram muito corteses com o governo, não foram não, Gonzaga? Foram muito republicanos. A impressão que dá é que a única oposição que o Gladson teve efetivamente foi do Rocha mesmo. Rapaz, eu acho o seguinte, teve momentos que eles foram mais flexíveis, mas teve um momento também que eles foram muito duros. Só quem conviveu com eles ali na Assembleia é que sabe o quanto eles foram duros e o quanto foram exigentes. Eu até digo que algumas conquistas foram por conta deles também, porque eles defenderam muito, Agora, assim, eu acredito que eles fizeram o possível. Porque a comunidade, alguns eleitores observam isso, né? Eles veem um governo que apresentam, ou que tem muito mais a apresentar, e aí acaba respingando no parlamento, como você vê aqui, né? Olha, você está do lado dele, foi de carona com essa onda do Gladson, e aí, não vai dar uma cutucada no homem? Agora, por exemplo, eu faço muitas indicações, inclusive algumas delas com relação ao setor produtivo, né? E algumas delas também eu tenho tido respostas positivas. Por exemplo, eu me preocupei muito com relação à recuperação de ramais. Por quê? Porque eu sou de Cruzeiro do Sul e eu vi ali que o nosso maquinário não existia mais maquinário. E o que tinha não tinha condições. Então nós fomos até o governador, pedimos ao governo e mostramos a importância que tinha esse trabalho de recuperação de ramal, e o governo inicialmente, diante disso, fez os convênios com a prefeitura, mas depois também comprou os equipamentos, alugou outros equipamentos, e esse ano nós tivemos um trabalho muito melhor na área rural, né? E assim, agora, como eu falei, o grande desafio agora é fazer um trabalho agora com relação à CEPA, para que a Secretaria de Produção possa dar uma resposta mais positiva para os nossos produtores rurais. Nós estamos finalizando a nossa entrevista. Eu queria terminar falando a respeito do trabalho da mesa diretora. A Assembleia Legislativa do Acre voltou a ser notícia recentemente, em função de problemas de gestão. Como é que você vê isso, a questão da transparência? Se você puder falar isso em 30 segundos, que o nosso tempo já acabou. Bom, nós estamos fazendo um trabalho de modernização da casa. Por exemplo, hoje o nosso portal de transparência está com muito mais informações do que era antes, né? Inclusive todas as licitações que são feitas estão lá, e nós estamos trabalhando para aprimorar muito mais ainda. Temos uma equipe muito eficiente que dá as respostas necessárias para os órgãos de controle. Inclusive hoje o Tribunal de Contas diz isso aqui está errado, mas o técnico vai lá e discute. E muitas vezes mostra que é o tribunal que está errado. Olha só. Porque o que vale é você ter uma equipe competente para fazer as coisas que são necessárias a serem feitas. Tem que ser exatamente, e responder de uma forma positiva. Gonzaga, muito obrigado, boa sorte, parabéns, bom trabalho na Aliacre. Vou lembrar que esse bloco, o terceiro bloco, é sempre o oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. A Gazeta Entrevista volta amanhã.